Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Complicação. Eu sou o professor Luiz, estaremos estudando o sistema cartesiano ortogonal. Como é que o GPS do seu celular sabe exatamente onde você está no mapa? O segredo está por trás disso. É uma ferramenta matemática que você vai aprender hoje. Como já dissemos, sistema cartesiano ortogonal. E sabe o que é mais legal? Entender que esse sistema significa que hoje nós estamos dando o primeiro passo na geometria analítica. É a matéria que pega os desenhos da geometria e transforma em equações da álgebra. Se você quer dominar esse assunto e destravar essa matéria, vem comigo. Vamos pensar em coordenadas simples. Imagine duas retas, como nós estamos vendo aqui, que elas se cruzam perfeitamente, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, aqui nesse desenho que eu fiz aqui na tela, né? Ela forma ângulo reto, elas são perpendiculares, aonde esse eixo X aqui que vocês estão vendo, são chamados eixo das abscissas, e o eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Qualquer encontro entre o eixo X e o eixo Y é um par ordenado, X, Y. Né? Vamos ver isso mais à frente com calma. E coordenadas cartesianas é um ponto P, x, y. Aqui também, nesse sistema cartesiano, né, nós temos aqui, nessa parte aqui, o primeiro quadrante. Essa parte aqui, toda essa parte, ela vai indo indefinidamente para a direita, né, em relação a x. Todo esse espaço aqui, indefinidamente. Temos também aqui o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e o quarto quadrante. É assim que é dividido, né, o sistema cartesiano ortogonal. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma cópia disso aqui, vou copiar, vamos levar lá para baixo para nós fazermos alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos lá. Deixa eu colar aqui. Então, nós temos aqui o eixo. E aqui nós temos alguns exemplos. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos lá. Represente graficamente no sistema cartesiano os pontos indicados abaixo pelos seus pares ordenados. Por exemplo, nós temos aqui o ponto A. O ponto A é 2 e 3. Como eu já falei para vocês, o ponto P é x, y. Sempre o primeiro termo vai ser o x e o segundo termo vai ser o y. Então, o ponto A aqui é 2. Então, 2 está aqui no x. Ó, tem 1, 2. Aqui é x e aqui é y. Então, 2 é aqui, esse aqui, né? E o y é o 3. Então, eu vou traçar uma paralela aqui no 2, a partir do 2, paralela ao eixo y. E aqui no 3, eu vou traçar um segmento de reta também paralelo ao eixo x. Esse ponto aqui é o ponto A, né? 2 e 3. O ponto B, menos 4 e 1. Então, eu saio. Sempre o primeiro é x e o segundo é y. Então, tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4 está aqui, né? E o y é 1. 1 está aqui em cima. Então, eu vou traçar do menos 4, uma reta paralela aqui em relação ao eixo y. E aqui o 1 eu traço também paralela ao eixo x. Esse ponto aqui é o ponto B, onde x é menos 4 e o y é 1. E o ponto C, deixa eu aumentar isso aqui um pouco, fica melhor. E o ponto C, x é menos 3 está aqui. Ó. E o y menos 2 está aqui. Então, eu traço a partir do menos 3 um segmento paralelo ao eixo y. E no menos 2 eu também traço um segmento paralelo ao eixo x. Então, esse ponto aqui é o ponto C, onde nós temos x menos 3 e y menos 2. O D é 5 e menos 4. Então, tem x aqui, ó, 5 e y menos 4. Então, aqui do 5 eu vou traçar um segmento de reta paralela ao eixo y, e o menos 4 também
eu traço um segmento paralelo ao eixo X. Esse ponto de encontro aqui vai ser o ponto D. Aqui não está muito certinho, não. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Ponto D. O ponto D, os valores são 5 e menos 4. E o ponto E? O ponto E é 0 e 4. O X é 0, X está aqui, ó. O X, ele anda aqui horizontalmente. Então, o 0 está aqui e o Y é 4. O 4 está aqui em cima. Como o X é 0, então vou marcar em cima do ponto 4, aqui em cima. Então, aqui é o ponto E, que é o 0 e 4. Aqui X e aqui Y. 0 e 4. E o ponto F, X é menos 2, está aqui, e o Y, 0. Então, o Y não, desculpa, aqui é o X, que é o primeiro ponto, e o 0 é o Y. Então, aqui, o próprio ponto aqui, ó, esse ponto é o ponto F. Eu tenho menos 2 e 0. Eu vou continuar para o próximo exercício, mas antes se inscreva no canal, dê o seu like, faça também o seu comentário. Vamos para o exercício 2. Marque os pontos P, que vale 1 e 1, o ponto Q, que vale 1 e 5, o ponto R, que vale 5 e 5, e o ponto S, 5 e 1, no sistema cartesiano. Em seguida, ligue os pontos na ordem alfabética e faça um polígono correspondente e responda qual o nome desse polígono, né? Eu vou colar aqui o nosso sistema cartesiano. Nós vamos traçar. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos lá. O ponto P, x1, y1. Então, x1, y1. Então, é só traçar um segmento de reta paralelo ao eixo y e um segmento de reta paralelo ao eixo x. Então, aqui nós temos o ponto P. O ponto Q, x é 1, x está aqui, e o y é 5. Então, só continuar aqui o segmento de reta paralela ao eixo y. Então, x1 e o y5. Aqui nós temos o ponto Q. E agora nós temos o ponto R. X é 5 e o y é 5. Então, só continuar. Pega aqui o x5, traça um segmento de reta verticalmente paralelo ao eixo y. E aqui o y é 5, traça um segmento de reta paralelo ao eixo x. Esse ponto de encontro aqui. Então, aqui vai ser ponto R, 5 e 5. E o ponto S vai ser x igual a 5, que é aqui mesmo, esse segmento aqui. E o y igual a 1. Só seguir aqui, ó. Nós encontramos aqui. Então, nós temos S. Se vocês observarem, né, nós temos aqui, daqui para cá, nós temos quantos números? Nós temos 1, 2, 3, 4. E daqui também nós temos 1, 2, 3, 4. Logo, essa figura é o quê? Mesmo que ela não esteja bem desenhada, então nós vemos claramente que isso é o quê? Um quadrado, né? É um quadrado. Por que é um quadrado? Porque esse lado aqui é paralelo a esse lado é paralelo a esse. E as medidas são iguais. Como essa medida daqui do 1 até o 5, eu tenho 1, daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Mede 4. E daqui para cá também mede 4, né? Eu tenho 5 menos 1, 4. Eu tenho no y 5 menos 1 dá 4. Eu tenho do x 5 menos 1 também dá 4. E os outros, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. E todos eles têm a mesma medida, logo, isso é um quadrado. Se inscreva no canal, dê o seu like e faça o seu comentário.